Boa noite, teiosos, tudo bem? Seguinte, hoje eu tenho que falar um pouco mais baixo por alguns problemas aqui em casa, mas não queria deixar de fazer o vídeo pra vocês, né? Então, roda a vinheta. Então, hoje nós vamos falar sobre o efeito manada. Não vai ter música, não vai ter nada, tá, pessoal? Vai ser um vídeo mais simples mesmo. O efeito manada é a tendência humana de seguir uma grande quantidade, um grande número de pessoas, principalmente se essas pessoas forem influentes. Por quê? Por que esse segmento nessa direção, né? Porque as pessoas acreditam que se uma grande maioria escolhe uma determinada ação, aquela ação é a correta e que vai trazer o maior número possível de benefícios. O nome escolhido, né, o efeito manada, foi escolhido porque isso ocorre muito no reino animal. Quando, por exemplo, inclusive aconteceu com humanos antigamente, né, muito antigamente, quando nós víamos uma grande quantidade de pessoas ou animais correndo para um determinado lado, nós não ficávamos analisando se deveríamos segui-los, simplesmente corríamos junto, porque provavelmente um predador estaria vindo nessa direção. Nesse caso, né, todos os grupos ou manadas seguem os indivíduos mais fortes. Esse comportamento muitas vezes é motivado pelo sentimento de proteção. E nós podemos ver que hoje o significado mais forte, né, indivíduo mais forte, não tem a ver com força física, mas influência, poder, né, dinheiro, fama, essas coisas. E, e por que eu trago isso? No universo cinematográfico da Marvel, isso também acontece. Uhum. Desde 2008, quando o Tony Stark se tornou o Homem de Ferro, claro que para nós espectadores, né, começou a grande franquia, né, do universo Marvel e consequentemente foi expandindo, né? Mas dentro desse universo acontece que a população super-humana começou a crescer exponencialmente desde a vinda dele. Claro que antes teve o Capitão América, mas assim, a partir do Homem de Ferro, várias novas ameaças, novos humanos superpoderosos, deuses, monstros foram surgindo. E isso pode ser confirmado pelo Visão, que em Capitão América Guerra Civil ele fala isso. Uma medalha de honra do Congresso. Uma a mais do que você. Digamos que a gente concorde com esse negócio. Quanto tempo vai demorar até nos rastrearem como se fôssemos criminosos comuns? 117 países querem assinar isso. 117. E você fica... Não, a gente dá Por conta. quanto tempo vai jogar nos dois lados? Eu tenho uma equação. Ah, agora vai esclarecer tudo. Nos 8 anos desde que o Sr. Stark se anunciou como o Homem de Ferro, o número de pessoas aprimoradas conhecidas cresceu exponencialmente. E, durante o mesmo período, o número de eventos com potencial fim do mundo subiu em uma taxa notável. Tá dizendo que a culpa é nossa? Estou dizendo que pode ser uma consequência. A nossa força convida para o desafio. O desafio incita o conflito. E o conflito gera catástrofe. Supervisão. Quando eu vi ali ele falando supervisão, eu achei que ele tava meio que se elogiando, sabe? Tipo, meio, bum, sou um supervisão. É, tipo, bem idiota, né? Mas como se ele tivesse, tipo, falado uma parada muito foda e tivesse, assim, se auto-elogiado. Mas depois que não, que é questão de supervisionário mesmo, né? Se o Capitão América ele tivesse, ou melhor, se ele não tivesse sido congelado, né, lá em 45, se não me engano, provavelmente a população super-humana seria muito maior do que nós conhecemos hoje. É claro que nós não podemos provar isso, né, experienciar isso. Mas trazendo isso para o mundo real, quantas pessoas nós conhecemos, né, os famosos influenciadores, que ditam para nós o que nós devemos fazer, como devemos nos portar, o que devemos pensar. Ultimamente tem sido muito importante essa questão do
do filtro, como é que eu posso falar isso? Do filtro moral, do filtro intelectual. A maioria das pessoas hoje em dia não estão mais pensando, apenas reproduzindo pensamentos. Isso é muito perigoso, porque não só na Marvel, mas no mundo real também nós vimos o efeito manada e como ele pode ser desastroso. Por exemplo, em 1955, Hitler utilizou desse aparato psicológico, né, do efeito manada, e tipo, fez inúmeras pessoas acreditarem que o nazismo era correto. Porque quando estamos, por exemplo, num número grande de pessoas, se todos concordam com uma afirmação, por exemplo, Hitler fala o alemão branco, de olho azul, alto, cabelo loiro, ele é superior. A partir do momento que os primeiros falam sim, é verdade, a probabilidade de alguém chegar e falar não vai diminuindo exponencialmente. Porque as pessoas querem concordar, as pessoas querem integrar, né, na opinião popular. Agora, se alguém já desde o começo fala não, é muito provável que inúmeras outras pessoas também falariam não. Isso seria um exemplo social do efeito manada. Esse vídeo aqui, né, é simples, mas eu espero que ele seja alguma medida profunda para você que se sente meio afundado ou se afogando nesse mar de opinião que se tornou as redes sociais, né? A mídia, ela infelizmente tem se tornado formadores de opinião e não mais informadores de fatos. Está sendo muito difícil agora saber o que é uma coisa mais informativa e o que é uma coisa formativa. Isso é muito perigoso, porque principalmente para as pessoas mais novas que não têm o seu intelecto totalmente formado, sua base moral, ética formada. E nós vemos muitos casos assim, tipo, degradantes, negativos, de coisas acontecendo por causa disso. Nós vemos vários casos assim de pessoas relevantes, por exemplo, gamers, youtubers, agindo de uma forma não muito boa, por assim dizer, e isso acaba acarretando no influenciamento, tipo, principalmente de crianças, jovens, né, adolescentes, que vão perpetuando essas mesmas características ruins, pensamentos ruins, opiniões ruins, atos ruins, ações, né, que acaba gerando muito descontentamento e tristeza, né. Então, eu deixo aqui a reflexão, o que nós devemos fazer? Devemos apenas nos afastar? Ou será que nós devemos começar a filtrar as coisas, os pensamentos, as opiniões, tentar buscar a verdade por trás da verdade? É isso, pessoal. Se inscreve e deixa o like se você gostou desse videozinho mais curto. E eu espero que você esteja bem. Valeu, teiosos. Fui.